Então, vou começar com um pouquinho de história, para a gente chegar até aqui nessa questão do livre-arbítrio. A nossa história começa no período bem antigo, no período dos pais da igreja, com um estudioso chamado Pelágio, que começou a ensinar, por volta aí do século IV, no meio das igrejas, que o pecado de Adão, que cometeu lá no paraíso, tinha afetado somente a ele. E que as pessoas que nasceram, os filhos de Adão, não nasceram com uma natureza pecaminosa, mas eles nasceram livres, sem a influência do pecado em seus corações. E que as pessoas aprendem a pecar porque elas veem os outros pecar. O homem é intrinsecamente bom. Ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Então ele nasce livre e ele pode livremente escolher entre o bem e o mal, porque o pecado original, na verdade, tem a ver somente com Adão. Nós não passamos para os nossos filhos o pecado. As pessoas aprendem a pecar por socialização, por convívio. Então, Pelágio foi enfrentado por um homem muito capaz chamado Agostinho. E Agostinho contrastou o ensino de Pelágio com o que a Bíblia nos diz e chamou a atenção para o fato de que, de acordo com a Bíblia, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, que o ser humano está afetado pelo pecado de tal maneira que a Bíblia usa termos como cego, escravos da carne, escravos do mundo, escravos de Satanás. A Bíblia usa o termo mortos em ofensas e pecados, usa o termo filhos da ira por natureza. E aí então, os concílios da época, analisando a questão, consideraram o pelagianismo como uma heresia. E esse ensino então foi rechaçado da igreja oficialmente, mas nunca totalmente excluído, porque na geração seguinte já a ideia sempre volta, não é? A questão que estava por detrás era a questão do livre-arbítrio, né? Se nós de fato escolhemos as coisas no campo moral e espiritual de maneira livre. Pelágio dizia que sim, Agostinho dizia não. Nós não somos livres porque o pecado ele nos afetou de tal maneira que nossa decisão é sempre inclinada para o mal. Então não há verdadeira liberdade no arbítrio. Se o homem for deixado à sua escolha, ele sempre vai escolher para o lado do pecado, contra Deus, a favor do pecado. Essa polêmica entrou pela Idade Média e a Igreja Católica adotou o que a gente chama de semi-pelagianismo. É uma tentativa de conciliar as duas coisas que não deu muito certo, porque o remendo não foi bem feito, mas dizendo o seguinte: o pecado de fato afetou a raça humana. Isso foi desenvolvido pelos teólogos na Idade Média, né, da Igreja Católica. O pecado de fato afetou a raça humana. Nós já nascemos pecadores, mas não afetou a tal ponto do homem não poder escolher. Ele é influenciado pelo pecado, mas ainda há nele um pouco da graça de Deus, do favor de Deus, de maneira que ele tem condição, mesmo sendo pecador, manchado pelo pecado, de tomar uma escolha livre, sem que haja necessidade de uma agência externa, de alguma força externa, alguma influência externa que o leve a tomar aquela escolha em favor de Deus. Aí veio dessa linha, aí veio a Reforma Protestante e surgiu o famoso debate entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo era um católico, mas ele era a favor das reformas na Igreja Católica. Então ele simpatizava muito com os reformadores. Mas ele permaneceu católico e teve uma grande briga com Lutero exatamente sobre esse assunto, porque Erasmo de Roterdã, ele era semi-pelagiano, ele seguia a ideia da Igreja Católica. E os dois discutiram muito, e finalmente Lutero escreveu um livro que se tornou famoso, De Servo Arbitrio, em latim, que significa o arbítrio escravo, que já foi traduzido para português, se não me engano, a PS, ou a Fiel, com o título Nascido Escravo. Então essa obra de Lutero é mais uma refutação na história da igreja da ideia de Pelágio, de que os seres humanos mesmo não foram afetados pelo pecado de tal maneira que eles não possam exercer o seu arbítrio livremente. E é claro, toda a linha reformada veio pelo pensamento de Lutero, e Calvino, que vem depois de Lutero, né? As pessoas até pensam que os dois
eram contemporâneos. Na verdade, tiveram um período de vida juntos muito pequeno, uma janela pequena, mas nunca se encontraram, né? Calvino e Lutero, nunca tiveram juntos. Mas Calvino, então, assume a liderança da Reforma, já é uma segunda geração, e ele não inventou essas ideias como às vezes as pessoas pensam, né? Já tinha tido essas disputas bem antes dele. Ele simplesmente pegou essas ideias, ele assume o pensamento de Lutero, o pensamento de Agostinho, e ele então insiste na soberania de Deus, considerando que o ser humano está prejudicado na sua liberdade por conta do pecado original que foi transmitido. Segue-se que Deus tem que salvar o homem, senão, se der a escolha para o homem, ninguém se salva. Deus tem que vir em socorro do homem. Então, o sistema de pensamento de Calvino, ele enfatiza muito a soberania de Deus, a graça de Deus na salvação do ser humano. 50 anos depois de Calvino, vários países da Europa já tinham adotado a reforma protestante. E eram quase todos eles seguiam essa linha da reforma protestante, da soberania de Deus e do arbítrio prejudicado por causa do pecado. Mas apareceu um professor de teologia num seminário da Holanda, chamado Jacobus Arminius, e ele começou a ressuscitar as ideias de Pelágio e as ideias de Erasmo de Roterdã, na sala de aula. Começou a ensinar. Naquele tempo, né, já a essa altura, o calvinismo já era a teologia oficial das igrejas da Europa, que tinham aceitado a reforma protestante. Na Suíça, na Holanda, uma parte da Alemanha luterana, mas seguindo o pensamento calvinista. Em alguns outros lugares, os guenotes na França. Então, a maioria seguia o pensamento calvinista. E aí, então, isso causou um desconforto muito grande, mas Armínio nunca, assim, escreveu alguma coisa ou confrontou a teologia calvinista oficial da Holanda. Mas discípulos dele, depois da morte dele, pegaram o material dele, de sala de aula, estudaram e mandaram um documento para o sínodo da igreja da Holanda, que era o órgão maior da igreja, solicitando que a igreja abandonasse o pensamento, aquele pensamento que estava ligado a Calvino e a Agostinho, não é? E insistindo naqueles pontos. Então, eles foram chamados de remonstrantes, por causa da remonstrância, né? do pedido de revisão desse assunto. E eles basicamente queriam 5 coisas. Eles disseram, primeiro ponto, o livre-arbítrio. Ou seja, o pecado, vou colocar aqui, o pecado, ele afetou o ser humano. Eles não negavam o pecado original, mas eles disseram que o pecado não afetou o ser humano a ponto de lhe tirar o arbítrio. O homem, mesmo pecador, ele pode escolher entre o bem e o mal. E ele escolhe isso sem que seja necessário alguma força externa que o leve para um lado ou para o outro. Tá? Então, eles queriam restaurar a ideia do livre-arbítrio. Depois, eles disseram que a predestinação, ela era condicional. Eles não podiam negar que a Bíblia usa o termo predestinação, porque usa. A Bíblia fala de predestinação, de predestinou, fala de escolha, fala de eleito, chama os crentes de eleitos de Deus. Então eles não podiam negar isso, mas eles então redefiniram a predestinação como sendo presciência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, não é que ele determinou, porque se Deus tinha determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio. E o raciocínio deles está correto. Se o homem tem livre-arbítrio, né, e Deus determina uma determinada coisa, né, para o homem, então ele, nesse sentido, ele poderia estar invadindo a área de liberdade do ser humano. Mas então, o que é que Deus fez? Deus olhou no futuro e viu qual seria a escolha que as pessoas iriam fazer. Então, Deus olhou e viu que João, lá no ano 2012, numa reunião do OPS, ele iria aceitar Jesus.
Deus viu isso desde a eternidade. Então Deus predestinou João para ser salvo. Então predestinação é a mesma coisa de pré-ciência. Então a predestinação se baseia na pré-ciência de Deus, no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. Então nesse sentido, a morte de Cristo, o seu sacrifício, foi por todos os homens em geral e por nenhum homem em particular. Quando Cristo morreu na cruz, ele não estava morrendo por ninguém em particular, porque isso é uma decisão do ser humano, que vai tomar ainda. Então, o que Cristo fez foi, na cruz, morrer potencialmente pela humanidade toda, para que aqueles que resolverem aceitar o que ele fez sejam salvos. Então isso quer dizer que, na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz não salva ninguém. Ninguém foi salvo na cruz. Porque a salvação só vai acontecer eficazmente quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher Cristo. Então, dessa perspectiva, segue-se que Cristo pode ter morrido por milhões de pessoas que não vão aceitá-lo. Né? Então ele teria morrido em vão por Zé, se Zé, durante sua vida toda, exerceu o seu livre-arbítrio, dizendo, eu não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus insistindo, o Espírito Santo insistindo, mas ele dizendo, não quero, não quero, não quero, não quero. Morreu, foi para o inferno. Cristo morreu por ele em vão. Tá? Então, é isso que eles estavam dizendo mesmo, que Cristo não morreu pela humanidade toda e por ninguém em particular. Porque se Cristo morreu em particular por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, porque Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Vamos supor que Deus morreu, que Cristo na cruz morreu pelos meus pecados. Então, meus pecados foram pagos há 2000 anos na cruz, porque Cristo os levou. E se eu não aceitar? Eu vou para o inferno pagar os mesmos pecados pelos quais Cristo morreu. Então, não está certo isso, não é? Então, o mesmo pecado sendo pago duas vezes. Uma por Cristo na cruz e outra no inferno pelo pecador que rejeitou isso aí. Então, essa ideia do sacrifício geral. Consequentemente, o quarto ponto é que a graça de Deus, ela é resistível. Ou seja, Deus ama a humanidade toda e Deus quer salvar a humanidade toda. Todavia, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, de repente, pode acontecer que Deus queira salvar Zé e Zé não queira ser salvo. Então, nesse esquema, vai prevalecer a vontade de Zé e não a vontade de Deus. Porque Deus vai respeitar a decisão de Zé. Zé não quer ser salvo. Zé não quer o Cristo. Zé quer ir para o inferno. Então, Deus vai dizer, por favor, me dê uma chance, por favor, se converta. Faz de tudo para converter Zé e Zé não quer. Zé quer ir para o inferno. Então, Zé vai para o inferno. Porque a graça de Deus, ela pode ser resistida até o último grau pelo pecador por causa do livre-arbítrio. E, portanto, o pecador também pode cair da graça. Ele pode perder essa salvação. Já que a salvação é uma decisão dele, ele pode decidir ser salvo, e depois de ter decidido ser salvo, ele pode decidir se salvar. Ele pode virar as costas para Deus e dizer, eu não quero mais. Ele pode fazer isso. Então, esse era o último ponto que os remonstrantes estavam apresentando à igreja da Holanda. Queria que a igreja da Holanda adotasse esse sistema aqui, que é um sistema que a gente chama de soteriologia, o estudo da salvação. Né? Então, era essa questão da soteriologia, como é que nós somos salvos, que estava sendo discutido naquela ocasião. Bom, então, o que aconteceu? Isso foi apresentado no sínodo que se reuniu numa cidadezinha chamada Dort. A cidade existe até hoje na Holanda. Então, se reuniu, a igreja da Holanda convocou uma grande reunião de teólogos, tinha teólogos da Alemanha, da Suíça, da França, da própria Holanda, escoceses, tinha mais de 150 e poucos teólogos.
E chegaram então à conclusão, que já tinha sido chegada antes na igreja, de que esse ensinamento aqui era contrário à palavra de Deus. Holanda. Então, se reuniu, a igreja da Holanda convocou uma grande reunião de teólogos, tinha teólogos da Alemanha, da Suíça, da França, da própria Holanda, escoceses, tinha mais de 150 e poucos teólogos, tá certo? Que se reuniram durante mais de 100 sessões, durante um ano, para discutir esse assunto. Então não foi uma coisinha assim, não foi uma reuniãozinha assim de comitê para discutir qualquer coisa, mas esses eram as cabeças mais privilegiadas da época, bem variada, né? Tinha gente de vários países, de denominações diferentes, e eles se reuniram para estudar esse assunto. E chegaram então à conclusão, que já tinha sido chegada antes na igreja, de que esse ensinamento aqui era contrário à palavra de Deus. Esse ensinamento não devia prevalecer na igreja, ele deveria ser colocado para fora da igreja. Aqueles remonstrantes, na ocasião a gente tem que entender o espírito da época, não é? Aqueles remonstrantes, eles perderam seus cargos de professores, foram depostos como pastores e foram expulsos da Holanda durante 6 anos. Foi o castigo, só podia voltar para a Holanda depois de 6 anos, não é? Então, naquela época era assim, não é? Hoje em dia, graças a Deus, temos a liberdade religiosa, a gente pode conversar e se relacionar com quem pensa assim, e sem pedir a extradição deles do Brasil, não é? Então, graças a Deus, pela liberdade de consciência e de religião que existe no nosso país. Mas naquela época não era assim. Essas questões religiosas eram vistas como questões relacionadas com política, com poder e tudo mais, e aí então, às vezes, tinha consequências desse tipo. No documento que o sínodo elaborou, ele respondeu a esses pontos aqui, dizendo a seguinte coisa. Total depravação. Ele disse, o arbítrio do homem está prejudicado porque a depravação, a corrupção da sua natureza é total. O pecado afetou todas as faculdades do homem, a sua maneira de pensar, seu coração, seus sentimentos, a sua consciência, a sua vontade, todos eles foram profundamente afetados pelo pecado, de tal maneira que o homem, ele é escravo do pecado que habita nele, ele é orientado para o mal, e ele não pode, por ele mesmo, sem uma influência externa, entender Deus, compreender Deus, ouvir a Deus e escolher Deus. Se deixar o ser humano ao seu arbítrio, ele nunca vai escolher as coisas de Deus, porque a depravação do seu coração é total. Por depravação total, é preciso explicar, eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim quanto pode ser. A palavra total aí não tem a ver tanto com intensidade, tem um pouco com intensidade, mas tem a ver com extensão. Quer dizer, a depravação atingiu a totalidade do ser humano. Todos os aspectos da vida dele, inclusive o arbítrio. Então, é aqui que esse é o ponto fundamental, não é? Até que ponto o pecado nos afetou, e aqui é aquela discussão antiga de Agostinho com Pelágio, de Lutero com Erasmo, e agora dos calvinistas de Dort com os arminianos, que eram seguidores de Armínio, né? E o pessoal do Sínodo de Dort, então, retruca dizendo não. A informação bíblica, ela está mais claramente dizendo que nós estamos nessa situação. E aqui vem o segundo ponto. Logo, a predestinação, a eleição, ela é incondicional. Deus, então, olhou a raça humana, Deus contempla a raça humana perdida, caída, nessa situação de miséria. E de entre a raça humana perdida, caída, escrava, Deus elege para a salvação aqueles que ele quis. E o termo incondicional foi usado para dizer que Deus, o critério que Deus usou para escolher
quem ele queria salvar, não era baseado no mérito daquela pessoa. Não foi baseado na fé prevista, como diria esse ponto aqui. Não foi baseado em fé prevista. Não foi baseado no caráter. Não foi baseado nas obras da pessoa. Não foi baseado na filiação da pessoa. Não foi baseado em nada. Ou seja, Deus soberanamente, livremente, por motivos que só Ele sabe, Ele elegeu quem Ele quis para a salvação. E ao fazer isso, Deus não estava cometendo injustiça nenhuma com aqueles que Ele não elegeu. Porque os que não foram eleitos, eles só estarão recebendo o justo castigo pelos seus pecados. Porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Deus não teria a obrigação de salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade toda seguir o seu próprio caminho, e todos se perderiam, então, Deus não estaria cometendo injustiça. Porque injustiça seria você tirar o direito de alguém. Como pecadores não têm direito à vida eterna, então Deus não está tirando o direito de ninguém quando Ele resolve soberanamente escolher quem Ele quer para a salvação. Então esse ponto aqui da eleição incondicional. Com relação à questão da presciência, os reformados disseram o seguinte: Deus só pode prever aquilo que Ele determinou. Porque fora de Deus, você está admitindo que a história acontece à parte de Deus? A história acontece porque Deus criou a história. Como é isso de que Deus viu alguma coisa que ia acontecer e que Ele não tem parte nisso? Você concebe a ideia de um universo paralelo a Deus, Deus que surgiu da onde? Veio da onde esse universo? Essa história, ela é uma força independente? Deus só pode conhecer aquilo que Ele mesmo determinou. A história, Ele conhece o futuro porque Ele criou o futuro. Então, foi a resposta que eles deram para essa questão aqui. Logo, segue-se que o sacrifício de Cristo é o que eles chamam de sacrifício eficaz. Cristo teria morrido pelo mundo, sim, no sentido de que se o mundo inteiro tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude e poder no sangue de Cristo para salvar a humanidade toda. Mas Cristo na cruz morreu efetivamente pelos pecados dos eleitos. Morreu por um grupo determinado, esse grupo eleito, que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, que foi escolhido por Deus, separado da humanidade, predestinados para a vida eterna. Cristo morreu por esses eleitos, de forma que os que se perdem, os seus pecados nunca foram pagos por Cristo. Eles vão se perder por isso, porque os pecados dele nunca foram pagos por Cristo Jesus, então eles vão assumir os seus próprios pecados. No tempo certo, graça irresistível. É o quarto ponto. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos de maneira irresistível. Deus chama a humanidade como um todo de bona fide, quer dizer, de boa fé. O evangelho é pregado ao mundo todo. Cristo mandou que a gente pregasse ao mundo inteiro. No meio da pregação do evangelho ao mundo inteiro, Deus vai fazer com que a mensagem seja eficaz e irresistível no coração daqueles que Ele escolheu. Então, num determinado momento, através dos meios que Deus soberanamente determinou, aquela pessoa vai ouvir o evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. Talvez aqui seja importante, eu vou apagar aqui o lado esquerdo, tá? Vou fazer aqui é a hora de fazer aqui um outro gráfico, falando de uma diferença fundamental nos dois sistemas. Eu aproveito enquanto eu estou apagando aqui, para dizer que a sua salvação não depende de você entender isso aqui. Tá certo? Porque se fosse depender da gente entender isso aqui, então eu acho que boa parte de nós estaria perdida, né? Sua salvação depende se você crê no Senhor Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Que sua esperança está somente nele, que ele morreu na cruz e que seu sangue é suficiente para perdoar os seus pecados. Se você crê nisso, isso aqui é importante, mas não é fatal com relação à sua salvação. Bom, voltando aqui a esse ponto da graça irresistível. No sistema, vamos chamar de arminiano, aqui você tem a Ordo Salutis. É um termo latim que significa a ordem da salvação. Como é que a salvação acontece? Qual é a sequência dela? Do ponto de vista arminiano, dos seguidores de Armínio, primeiro, a pessoa se arrepende e tem fé. Em seguida, ela é justificada, ela é regenerada, a um novo nascimento, ela se arrependeu e creu. Então, ela é regenerada pelo Espírito Santo. E aí, então, ela é justificada por Deus. Quer dizer, os seus pecados são perdoados, justificada, e aí vem, né? Ela é adotada por Deus na sua família, faz parte da família de Deus, recebe o Espírito Santo. Na sequência que foi apresentada no Sínodo de Dort, primeiro Deus regenera. Deus tem que regenerar. Se não regenerar, o homem não pode arrepender-se e crer. Então a diferença é aqui, ó. Troca aqui, ó. Primeiro Deus regenera. Deus vai lá no coração do homem que está morto, dá vida ao homem. O homem então acorda e então a regeneração leva Primeira coisa que essa pessoa faz quando é regenerada é fides, já botei em latim, né? É fé em português. Ela se arrepende e crê. Mas antes de ser regenerada, ela não pode se arrepender e não pode crer, porque ela está morta. Ela não tem como. Um morto não pode se arrepender, um morto não pode crer, um morto não pode nada. Ele tem que ter vida primeiro para fazer esses atos. Nós que somos regenerados, a gente sabe quanto é difícil a gente se arrepender e crer, mesmo depois de crente, não é? Imagina uma pessoa que está morta, em ofensa, morta espiritualmente. Se Deus não der vida àquela pessoa, então ela não pode se arrepender. E aí então, é claro, uma vez que ela é regenerada, arrependeu-se, claro, a justificação e a adoção é o fato seguinte. Tá? Então essa seria a sequência da Ordo Salutis. A diferença está nos dois primeiros pontos. Então isso aqui é da maior importância que nós compreendamos isso. Deixa eu dar aqui uma outra ilustração, sem querer fazer caricatura nem de um lado e do outro. No caso, os seguidores de Armínio, eles olham para esse sistema aqui, eles dizem, então o que vocês estão dizendo é o seguinte, a pessoa morre, chega no céu, bate na porta, e São Pedro aparece, e diz, eu quero entrar. Aí São Pedro diz, espera aí um momento, pega o iPad, como é seu nome? João da Silva. Ele olha e diz, seu nome não está aqui não, você não foi predestinado. Não, mas eu creio, eu quero entrar no céu. Mas você não foi predestinado, meu filho. Deus não lhe escolheu. Você vai ter que ir para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno. Eu estou arrependido dos meus pecados, eu creio em Jesus. Sim, mas você não foi eleito. Então você vai para o inferno. Então essa é às vezes a caricatura que o pessoal do lado arminiano faz com esse sistema aqui. Quando nós responderíamos que a situação é diferente. A situação é mais ou menos a seguinte. Você tem um grupo de pessoas caminhando para o abismo. Essas pessoas estão com tampões no ouvido, estão com venda nos olhos. E elas estão andando. Elas nasceram assim. Elas não conseguem perceber o perigo que elas estão correndo. E elas estão andando e tem um abismo profundo. A queda é fatal. E Deus está do lado de trás chamando. Voltem, se arrependam, creiam. Dei meu filho para morrer pelos pecadores. Ele morreu na cruz para pagar pecados. Creia que você vai ser salvo. Quantos ouvem? Quantos veem? Continua marchando. Até que Deus chega sacode, tira os tampões do ouvido, tira a venda ao cara. Né? Aí ele volta. Então, esse aqui é o quadro da humanidade caminhando para a perdição, sem condições de ouvir, de se arrepender e de crer, e Deus então é que vai atrás e sacode um, sacode outro, e
como já foi dito, ele não sacode todos, porque na soberania dele ele não quis sacudir todos, mas ele vai sacudir aqueles que ele elegeu. E aí o quinto ponto seria então a perseverança final dos eleitos, ou seja, eles não vão cair da salvação, não vão cair desse estado, porque aqueles que foram eleitos por Deus, por quem Cristo morreu, e que foram regenerados pelo Espírito Santo, esses serão guardados até o final. Nada pode desfazer a ação de Deus na salvação do indivíduo. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Ele vai tropeçar, ele vai pecar, a consciência dele vai acusar, ele pode passar períodos difíceis, mas a semente da fé, da regeneração, da nova vida, nunca vai se extinguir do seu coração. Ele sempre vai se arrepender, vai voltar. Arrependido, quebrado, mexido, mas ele vai voltar, ele vai continuar e vai perseverar até que Deus finalmente o leve. Esse sistema aqui, então, vocês veem, ele não foi inventado por João Calvino, como algumas pessoas pensam, né? Ele recebeu o nome dos 5 pontos do calvinismo, mas, na verdade, a iniciativa foram os 5 pontos do arminianismo. Foram os arminianos que começaram, né, com a remonstrância pedindo a abolição desses 5 pontos, e os calvinistas responderam com esses 5 pontos aí, que foi o que ficou estabelecido nas igrejas reformadas. Por causa da sequência em inglês, então aqui ficou conhecido, aqui é um T, Total Deprivation, Unconditional Election, U, Limited Atonement, L, Irresistible Grace e Perseverance, Final Perseverance. Então, tulip, né? A tulipa ficou sendo a flor dos calvinistas. Aí, por brincadeira, eles dizem, você sabe qual é a flor dos arminianos? É a margarida. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer, né? Brincadeira de mau gosto, né, com os arminianos. Mas eles dizem isso, né, a piada da margarida, é por conta desse último ponto que no sistema arminiano diz que o homem hoje pode estar salvo e amanhã não está. Então, enquanto que no sistema calvinista, uma vez salvo, ele está salvo para sempre. Então, por isso que eu disse a vocês que para entender essa questão do livre-arbítrio, você tem que entender o quadro maior. E o quadro maior é esse aqui. Bom, então, os calvinistas, eles são os chamados calvinistas, são os que seguem essa soteriologia, não é? E hoje em dia você vai encontrar o que encontrei um dia desse, um tuip. Tuip é o que não tem o L. Aí fica tuip, né? É o calvinista de 4 pontos. Ele se acredita em todos os 5, menos esse que Cristo só morreu pelos eleitos. Então é um tuip. É o chamado calvinista de 4 pontos. Eu encontrei um recentemente e conversei com ele. O problema é que está tudo ligado, né? Você vê como tem uma sequência lógica, né? Se você tira um ponto desse aqui, o outro já não faz mais sentido. Ou o anterior perde a sua força. Como esse aqui também. Se você, no sistema arminiano, se você considera que o livre-arbítrio é uma realidade, todos os pontos seguintes fazem sentido. Tem a sua lógica e a sua coerência interna. O arminianismo tem a sua coerência interna porque parte de uma premissa que é a questão do livre-arbítrio. Então, admitido o livre-arbítrio, a sequência é aquela. Não tem para onde fugir. Mas uma vez que o livre-arbítrio ele não é uma realidade, então a sequência só pode ser essa aqui. Então, esse primeiro ponto, de fato, é o ponto mais importante de toda essa discussão. Tá certo? Qual é, de fato, a extensão do pecado e em que ele nos alcançou? Bom, antes de abrir para perguntas agora, para a gente começar a falar sobre isso mais com vocês, deixa eu só fazer mais uma observação. Os arminianos, eles são a maioria hoje no mundo evangélico. Isso a partir de uma virada que teve na configuração do cristianismo, de algumas décadas para trás. Teve uma época que os calvinistas eles eram a maioria, quando as igrejas históricas não tinham se tornado liberais e elas eram igrejas fortes, missionárias.
Então, nos Estados Unidos, a predominância era dos calvinistas durante muito tempo, na Europa também, não é? Toda a Europa quase toda adotou a reforma protestante, e o foco do calvinismo estava no hemisfério norte, não é? No norte global. Com a chegada do pentecostalismo e das denominações pentecostais, o arminianismo deu uma ressurgida, né? Final do século passado, 1900 e pouco. Então surge o movimento pentecostal, e os pentecostais, depois de um século, eles já passaram as igrejas históricas em muito, né? Em muito. Por exemplo, no Brasil, acredita-se que 80% dos evangélicos eles são de convicção pentecostal, ou orientados para o pentecostalismo ou neopentecostalismo, o que significa que eles são arminianos. E 20% seria das igrejas históricas, e dessa quantidade eu diria que metade disso seria calvinista, né? Então, os calvinistas são um grupinho pequenininho, né? Assim, meio encardido, né? De vez em quando pegam umas brigas aí pela internet e tudo mais, o pessoal gosta de discutir isso aí. Então, mas os calvinistas são a minoria hoje, né, no mundo. Apesar de que há uma ressurgência do calvinismo no mundo todo. E o pentecostalismo, depois de 100 anos, está começando a olhar com mais simpatia para o calvinismo, não é? Então você vai encontrar hoje uma mistura muito interessante de pessoas, de pentecostais que adotam aqueles 5 pontos, mas que creem na contemporaneidade dos dons, que era um culto mais contemporâneo, com manifestações e tudo mais, não é? Eu não sei onde é que isso vai dar. É interessante ver como, de repente, isso está acontecendo. Livre-arbítrio, então, o ponto é aqui. Eu quero só dizer mais uma coisa antes da gente passar para o debate. A palavra arbítrio, talvez a maneira mais fácil da gente entender essa discussão aqui, é usando a palavra árbitro. Todo mundo sabe o que é um árbitro, né? O árbitro é um juiz. Um juiz. Vamos pegar um árbitro de futebol, que é uma figura conhecida de todo mundo. O árbitro, para que ele faça o trabalho dele direito, ele tem que ser isento. Ele não pode gostar de um time nem do outro. Ele não pode. Ele precisa estar neutro quando ele está fazendo o trabalho dele. Porque se ele estiver inclinado para um determinado time em vez de outro, quando houver uma bola dividida, um lance duvidoso, ele vai ser inclinado a decidir em favor do seu time de predileção. Isso é inevitável. Todos nós, quando vamos fazer uma escolha, nós antes temos motivações. Nós gostamos de determinadas coisas, preferimos outras, tivemos traumas com problemas anteriores. Então, hoje, a sua decisão nunca é livre. Hoje, você não consegue decidir nada de maneira isenta. Você sabe disso. Porque vai entrar preferência, tendência, genética, circunstâncias, experiências traumáticas, toda a sua carga familiar, toda a sua história vão contribuir para que você tome essa decisão e não aquela. Então, a rigor, não existe livre-arbítrio. Se você entender como arbítrio, a sua capacidade de escolha livre. Você é livre para escolher. Significa que não pode ter influência nem de dentro, né? Alguma coisa dentro de você, levando você a tomar essa decisão, e também não pode ter nada que venha de fora. Então, esse estado ideal de escolha, ele não existe. Ele começa por aí, ele não existe. Então, e no caso do ser humano, essa sua liberdade de escolha, ela ficou mais inclinada ainda por conta da corrupção do coração, que nós já mencionamos. Eu gosto de usar aqui uma ilustração, que é de um carro que todo mundo já dirigiu, eu acho que, bom, não sei, né? Alguns de vocês aqui não têm dado nem para ter carta ainda. Mas você já deve ter dirigido um carro que puxa para um lado. Você está na estrada, se você soltar a direção, o que é que acontece com ele? Ele não fica na linha reta, ele vai pender sempre para o mesmo lado. Não é que às vezes ele pende para um lado e às vezes pende para um outro. Ele tem um defeito, ele vai para um lado só. Então você tem que compensar o tempo todo. O ser humano é esse carro penso, a gente chama de penso lá no Nordeste. Né? Ele é penso, né? Ele é inclinado para um lado. Ele nunca pende para o outro, ele sempre vai para esse lado de cá. Então, o arbítrio dele está tocado, está manchado,
está corrompido por causa do pecado. E, portanto, ele não é livre no sentido de que você toma escolhas isentas. Agora, veja o que é que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não faz escolhas. Você fez uma escolha quando você resolveu vir aqui hoje à noite. E você escolheu isso livremente, não foi? E é aqui que a gente faz a diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Isso aqui é muito importante. O ser humano é um agente, é um livre-agente. Quer dizer que ele faz escolhas de acordo com sua natureza. Quando você escolhe uma determinada coisa, você tomou aquela escolha porque no seu coração, na sua mente, houve um processo de análise, de avaliação, os sentimentos entraram e você tomou aquela escolha porque quis. Livremente tomou aquela escolha. Então, o pecado não tirou essa capacidade do ser humano. Ele escolhe, ele toma decisões todo dia, continua tomando, antes da queda e depois da queda. O que a gente está dizendo é que essas escolhas elas não são mais isentas da inclinação para o pecado. Mas o homem continua sendo um ser moral. Por isso que Deus o responsabiliza pelas suas ações. Então você tomou uma decisão para estar aqui hoje à noite. E foi uma escolha que você tomou. Certo? Você tomou a escolha de estar aqui hoje à noite. Quando você faz alguma coisa errada, você escolheu fazer aquela coisa errada. E Deus vai lhe responsabilizar porque você é um ser moral. Você tem livre agência. Só que seu coração sempre lhe leva para aquele lado. E daí, se Deus não agir, você sempre vai tomar escolhas que vão lhe afastar cada vez mais para longe dele, se ele não vier atrás de você. Então, em linhas gerais, esses são os grandes pontos da discussão da questão do livre-arbítrio. Certo?